Bom dia a todos. O meu nome é Ana Rebeca e, juntamente com a Maria Samara, apresentaremos o nosso seminário da disciplina de Economia, tendo como temas a economia colaborativa e a economia compartilhada. Bom, nós iremos falar e debater um pouco sobre a origem e a história desses dois modelos de negócios econômicos, suas definições e características, seus pontos positivos e negativos, a economia colaborativa e compartilhada no mercado turístico, o que esperar desses dois modelos de negócios implementados na sociedade e em âmbitos empresariais, e grandes mudanças, que no caso nós discutiremos um pouco sobre o quão esses dois conceitos podem estimular de uma forma positiva em nossas vidas presentemente e também para as gerações futuras. Bom, inicialmente vamos entender um pouco a história da economia colaborativa. De acordo com o site Vai de Bolsa, em uma matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, eles defendem a ideia de que é complicado determinar exatamente onde surgiu a economia colaborativa, visto que não se trata de um conceito fechado, ou seja, há milhares de anos, povos indígenas e também outros grupos, eles tinham o costume de trocar e compartilhar bens com o objetivo de desenvolver as suas comunidades. Então, desse modo, nós devemos concluir que a economia colaborativa ela não pode ser considerada uma tendência, visto que os nossos antecedentes eles utilizavam esse modelo de economia. Porém, com a origem e progressão da tecnologia e tudo mais, resultou em um novo formato de economia colaborativa, que é a que nós conhecemos hoje. Então, levando em consideração tais aspectos, nós podemos considerar que esse conceito ele se alavancou mesmo em meados de 2007 e 2008, quando surgiu a recessão econômica no mundo, né, em razão da perda de ativos imobiliários, que carregou a Europa e os Estados Unidos e, consequentemente, acabou que se alastrou no mundo todo, né? E essa divergência, ela resultou em diversos problemas sociais, como nacionalização de bancos, tombamentos de governos, altas taxas de desemprego e várias ondas de protestos, na maioria das vezes muito violentos. Então, como esse termo seria definido? Bom, vamos lá. A economia colaborativa, ela nada mais é do que um modelo de negócios que tem como objetivo partilhar bens e serviços em vez de adquiri-los. Isso pode ser feito em exemplos como trocas, doações, aluguéis, empréstimos ou outros formatos de negociação. Vou dar um exemplo para vocês. A Uber é uma das principais referências de economia compartilhada, visto que com a origem desse serviço, muitas pessoas deixaram de utilizar táxis e optaram pela Uber, pois consideram muito mais relevante usufruir em algo que é mais confortável, mais barato e mais prático, do que comprarem e adquirirem seus próprios automóveis, por exemplo, que é algo mais burocrático, né? E, além disso, pode ser considerado uma alternativa para desempregados ou para pessoas que queiram fazer uma renda extra também. Outro exemplo famoso no meu colaborativo é a Airbnb, que é uma plataforma que permite que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tenha a possibilidade de alugar uma casa completa ou um quarto que esteja em posse de outra pessoa. Ou seja, esse serviço ele permite que as pessoas ganhem dinheiro com um cantinho pouco usado de suas casas e, além disso, é uma mão na roda, né? Para turistas e viajantes encontrarem opções mais baratas de hospedagem. Então, visto isso, né, e viabilizando, o objetivo de ambos os serviços não é vender um produto ou um serviço, e sim promover uma experiência positiva para os usuários, né? Entretanto, mais do que alugar esses itens, as empresas, elas precisam focar e desenvolver experiências e resultados positivos utilizando o seu produto ou serviço, obviamente, né? Então, prosseguindo, né, com as características da economia colaborativa, é muito comum que ela seja dividida em 3 modalidades básicas, sendo sistemas de produtos e serviços, que são iniciativas em que o usuário ele não paga pela posse de um produto, mas sim pelo seu uso. Um exemplo, a plataforma brasileira Flat, em que você aluga o carro de outro usuário apenas por algumas horas. Sistemas de redistribuição. Nesses casos, o bem troca do dono, ou seja, exemplos de sites em que são anunciados objetos que não são mais utilizados. Por exemplo, o estante virtual é considerado o maior acervo de compra e de venda de livros do Brasil.
Bom, e por último, não menos importante, estilos de vida colaborativos, que tem como função contemplar iniciativas de financiamento coletivo, por exemplo, crowdfunding. Um exemplo, o Kickstarter, em que os usuários eles são convidados a colaborar financeiramente para viabilizar projetos e, em troca, eles recebem contrapartidas do realizador. Tendo isso em vista, nós devemos compreender que o consumo colaborativo ele não traz somente benefícios financeiros, mas sim também para outros ramos. E as iniciativas de economia colaborativa, elas costumam prever 3 características principais, sendo social. Além de colaborações sociais, há uma faceta sustentável de reaproveitamentos de bens ociosos. Econômica, obviamente, né, gera economia para 3 partes envolvidas, sendo os 2 usuários e a empresa que faz a mediação entre eles. Por exemplo, no car sharing, quem aluga o carro paga menos do que em serviços tradicionais. Quem disponibiliza o carro para locação tem uma renda extra e a empresa que desenvolve a plataforma ganha uma comissão. E por último também, não menos importante, a tecnologia, sendo a principal característica, né, responsável que permite que pessoas e empresas aluguem, distribuam e financiem projetos de maneira colaborativa, econômica e sustentável. De acordo com uma pesquisa voltada ao Boletim de Inovação e Sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, publicado em 2018, as ideias de compartilhamento elas não são recentes. Entretanto, o conceito de economia compartilhada se desenvolveu em 1990 nos Estados Unidos, que foi impulsionada pelos avanços tecnológicos que propiciaram a redução de custos das transações online e viabilizaram a criação de novos modelos de negócios baseados na troca e no compartilhamento de bens e serviços. O que significa isso? Bom, a economia compartilhada ela é um modelo de sistema econômico ao qual bens ou serviços são divididos, o que, consequentemente, eles podem ser compartilhados entre pessoas e entre empresas. Os bens eles podem ser utilizados de forma gratuita ou sob pagamento de uma taxa, ou seja, a economia compartilhada é como um complemento entre quem tem coisas e une coisas, e assim, cada uma das suas partes, elas adota os hábitos que mais se encaixam em suas realidades, seja por conveniência ou por necessidade. Por exemplo, a Netflix, que substituiu as locadoras, né? É considerado um modelo de negócio que permite gerar benefícios mútuos e responsabilidades construídas de um modo coletivo. Outro exemplo é o iFood, que possibilita a troca de panfletos de lanchonetes pelo aplicativo, né? Propagando informações sobre a loja, além de consultações de cardápios e pagamentos direto pelo aplicativo. E as entregas, elas estão ligadas a um modelo colaborativo econômico. Além disso, outros exemplos famosos são os desapegos, né, como o Mercado Livre, a OLX, e entre outros. Então, quais seriam as diferenças entre esses 2 conceitos econômicos, né, economia colaborativa e economia compartilhada? Bom, ambos são termos muito próximos e têm a mesma origem, que é resolver as necessidades dos consumidores. Porém, o que difere entre elas é como essa demanda vai ser atendida. Por exemplo, na economia colaborativa, os clientes eles buscam por soluções que possam conquistar a aquisição de um produto através de uma ação em grupo. Por exemplo, os consórcios, que nada mais são do que um grupo de pessoas ou organizações empresariais que querem adquirir algo e eles abrem uma poupança comum, tendo o direito de usar essa conta para a compra de um bem ou de um serviço. Já na economia compartilhada, grupos de pessoas ou empresas têm como função assumir a construção de um nicho que gere um impacto social benéfico para o desenvolvimento econômico, ou seja, que traga mudanças positivas para a forma como a sociedade se relaciona com os bens de consumo, refletindo também na saúde econômica de um sistema financeiro. Por exemplo, hospedagens turísticas, hospedagem de pets e financiamentos online. Com base em todos os conteúdos apresentados,
Agora vamos entender um pouco sobre as vantagens e desvantagens de ambos modelos econômicos. Vantagens em economia colaborativa: redução de custos, onde você não precisa adquirir permanentemente nenhum produto ou serviço, surgindo a alternativa de terceirização de produtos ou serviços imprescindíveis. Melhor produtividade e qualidade, que no caso se destaca quem oferece os melhores produtos e serviços. Então, desse modo, as empresas elas buscam atuar de maneira mais focada para aumentar a produção sem perder a qualidade. Maiores oportunidades de networking, ou seja, relações entre empresas e colaboradores são diferentes nesse contexto. E isso abre grandes possibilidades de networkings. Sustentabilidade, ou seja, compartilhando produtos e serviços automaticamente, consequentemente, a redução de uso de matérias-primas e desperdícios, né? Melhor engajamento, a partir das trocas entre colaboradores e empresários, a partir dessas relações, surgem relações mais intensas, né? Contatos mais intensos, com grandes oportunidades de crescimento. E alinhamento às tendências, né? Acompanhar tendências, no caso, esses modelos de negócios corporativos, eles se destacam justamente por serem uma forte tendência no mercado, né? E quais seriam as desvantagens? Menor patrimônio físico, ou seja, com a formação de um patrimônio físico potencialmente menor, né? Por exemplo, compra de notebooks e impressoras ou aluguel dos equipamentos. No caso do aluguel, os equipamentos, eles não contam como parte do patrimônio da empresa, né? E, consequentemente, continuará gerando o custo do aluguel, podendo levar a ônus, né, para as empresas. Margens de lucros menores, produtos e serviços oferecidos através de intermediações, elas podem se tornar menos lucrativas, porque é necessário repassar a parte dos intermediadores, né? E menor oficialização da força de trabalho. No caso, as intermediações de serviços alheios para as empresas, por não ter uma regulamentação própria, ela pode gerar situações conflituosas entre empresas e terceirizados. Bom, agora, vantagens em economia compartilhada seria o quê? Menos dinheiro, né? No caso, produtos e serviços nesse tipo de plataforma, eles costumam ter custos menores do que os adquiridos ou contratados de forma tradicional. Cuidar do meio ambiente, ou seja, plataformas que promovem transporte coletivo, elas contribuem para a redução das emissões de dióxido de carbono. Por exemplo, um carro com 4 pessoas é muito melhor do que um carro com... Por exemplo, um carro com 4 pessoas é bem melhor do que 4 carros com uma pessoa em cada um. Apoio ao empreendedorismo, né? No caso, a economia compartilhada, ela leva muitos empreendedores a criarem as suas próprias plataformas, além de sistemas como crowdfunding, né? E o fator humano, visto que esse modelo econômico, ele aviva, né, as relações sociais, os diálogos, né, e principalmente a solidariedade. E as desvantagens da economia compartilhada, como eu já havia citado, né, é a falta de regulamentação aliada à possibilidade de concorrência desleal, né? Então isso pode, né, resultar nisso, em concorrências desleais, ou seja, com a ausência de uma regulamentação própria, pode levar à falta de proteção dos utilizadores, né? Bom, então, resumidamente, é isso. Concluo a minha fala e agora passo para Maria Samara.